Mais de 4 milhões de companhias estrearam no ano passado. Um recorde da série iniciada em 1931 é o que revela o mapa de empresas do Ministério da Economia. Isso representa um avanço de 20% em relação ao resultado de 2020, mas revela também um outro lado. 12 milhões e meio de trabalhadores do setor privado sem carteira assinada e 25 milhões em atividades por conta própria, e parte dessas pessoas que acabaram virando empreendedores por necessidade. Os números são do Serasa, que também apura um indicador de nascimento de empresas, com resultados muito próximos aos dados do governo federal. A dificuldade de encontrar um emprego formal fica nítido, pois de cada 10 empresas que iniciaram as atividades em 2021, quase 8 foram de microempreendedores individuais, ou seja, a maior fatia de empresas abertas é de uma pessoa ou, no máximo, com um empregado. No ano passado, os MEIs, que podem faturar até R$ 81 mil, somaram 3,2 milhões de novas empresas, segundo o Serasa. Diante disso, como construir um bom planejamento que pode direcionar e garantir o desenvolvimento do negócio a longo prazo? É o que a gente vai saber agora com a analista de negócios do Sebrae, a Daniela Cria. Daniela, seja bem-vinda. E eu já gostaria de fazer a primeira pergunta a você. Como é que a gente consegue pensar nesses empreendedores que, no sufoco, encontraram uma alternativa, né, no empreendedorismo, mas que eles precisam agora se profissionalizar? Bom, antes de mais nada, eles devem entender que não dá para começar um negócio na base da correria. Eles devem, sim, estudar um pouco a respeito de gestão financeira, gestão de marketing, e tudo isso faz parte de um plano de negócio. Ele consegue, antes de montar um negócio, ele fazer um plano de negócios que inclua alguns desses tópicos, ou todos eles. O grande problema hoje em dia do empreendimento por necessidade é que o empreendedor ele quer abrir um negócio hoje e já quer começar a ter lucro hoje. E isso é praticamente impossível. Quando a gente pensa nessa necessidade que é muito diferente da realidade, em que momento, então, o empreendedor deve pensar que abrir um negócio, né? Até porque a gente conversa muito com empreendedores aqui e o primeiro lema da maioria é dizer: olha, eu pensei nesse negócio a partir do momento que eu tive um sofrimento e pensei que um número X de pessoas também tenham o mesmo sofrimento que eu, e eu quero resolver esse problema. Só que às vezes não dá tempo de pensar em tudo isso. Como resolver essa equação? Bom, antes de mais nada, a gente pede para que esse empreendedor procure montar um negócio relacionado a uma atividade que ele tem alguma afinidade, algum conhecimento. Se ele não tiver esse conhecimento, a primeira ferramenta que ele deve utilizar é o plano de negócio para que ele possa minimizar as possibilidades de dar errado. E o plano de negócio, ele consegue fazer com que esse empreendedor ele consiga antecipar o futuro, né? Então, por exemplo, isso passa pela localização. Muitos dos empreendedores que nos procuram, eles querem abrir um negócio no bairro X, porque lá o aluguel é mais barato. E só que isso, na verdade, pode ser um problema. O aluguel ali é mais barato, provavelmente porque não passa um número de pessoas suficientes para sustentar aquele tipo de negócio. Naquela ruinha ali, escondidinha, tem um salão comercial ótimo, e aí o preço é muito bom. Dá para fazer um negócio virar numa ruinha escondidinha que tem um preço de aluguel muito bom? Dá, mas o esforço de marketing, o esforço na divulgação desse negócio
ele é tão grande, que às vezes não dá tempo do negócio ficar conhecido num prazo em que o empresário tenha que necessariamente começar a faturar para poder se sustentar. Então, o empresário que começa um negócio por conta de uma necessidade, ele esbarra em vários fatores que ele não conhece, ele não tem noção por essa falta de preparo, né? Ele, por exemplo, ele não tem noção que quando ele vira empresário, pelo menos no começo, ele vai trabalhar de 12 a 15 horas por dia, mas tranquilamente. Ele não vai ter patrão? Não vai, mas ele vai trabalhar muito mais. Ele tem que entender que a maioria não tira férias, não consegue tirar férias tão cedo, até que esse negócio se estabeleça. Tá? Ele tem que entender que a vontade de ganhar dinheiro, geralmente, esbarra numa palavrinha muito importante, que é competência. E ele não teve tempo de adquirir essa competência quando ele decidiu abrir um negócio às pressas, né? Então, assim, e que tem muito risco, né? Tudo, em termos de negócio empresarial, tem muito risco. Então, o que ele pode fazer rapidamente, porém não tão rapidamente, é fazer um plano de negócio. Porque eu falo, por que não é tão rápido? Não é numa sentada que você faz um plano de negócio. Você tem que fazer uma série de avaliações. Inclusive, você tem que dar uma analisada no mercado. Porém, essa análise de mercado, muitas vezes, não é algo tão complexo. Muitas vezes, para você, por exemplo, abrir um negócio de rua, vamos supor, voltado para o mercado de cosméticos, uma análise de negócio é você colocar um banquinho numa esquina e ver quantas pessoas passam naquela rua a pé, por exemplo. Eu falo a pé porque muitas vezes o negócio que você vai abrir não tem estacionamento fácil. Então, às vezes isso é uma análise de mercado. Olha, aqui passa um número razoável de pessoas, interessante é que passa muita mulher. Então, às vezes, a análise de negócio é uma coisa bem caseira, não precisa contratar uma grande empresa. Então, são coisas que o empresário pode fazer que vai minimizar problemas futuros. Você falou aí de riscos, a gente tem encontrado muitos empreendedores que começam um negócio em casa, usando às vezes a cozinha, fazendo o quarto de um ateliê, de um escritório. Essa também pode ser uma boa iniciativa? Pode ser uma ótima iniciativa, porque esse empresário, ele já de cara, ele vai ter um custo menor, ele não vai ter o aluguel para pagar. Então, pode ser uma excelente iniciativa. O aluguel, ele é considerado um vilão, né? Quando você começa faturando um pouquinho, né? E tem que despender parte desse faturamento com um aluguel. Então, isso é algo maravilhoso. Se todos pudessem ter essa chance de começar sem pagar aluguel, seria muito bom. Agora tem uma outra questão. Tá bom, montei o negócio em casa, tô tranquilo porque eu não pago aluguel, mas como dividir então a parte em que eu tenho que cuidar da casa e das atribuições domésticas e também tenho que conviver com outras pessoas da família e ser um empresário dentro de casa? Como é isso? Olha, isso é disciplina. É disciplina e não é fácil mesmo. Por isso, a maioria das pessoas que abrem um negócio em casa procura até trazer membros da família para poder ajudar, né? O que pode ser também muito bom. Também tem que levar em consideração que um negócio, né, com um sócio ali, com um parceiro da família, às vezes é um casamento também, né, onde tem briga, tem discussão, tem falta de consenso, mas a palavra-chave é disciplina. Se você não conseguir separar um negócio do outro, recentemente eu fui num restaurante que era só delivery, aqui perto mesmo do trabalho, era só delivery, mas ele tinha uma portinha lá, eu fui lá, falei assim, já posso pedir já aqui, já espero vocês prepararem, já leva, só atravessar a rua e tal. E nesse negócio tinha lá a mãe sentada no chão, o filhinho dentro de aqueles espaços, né? No passado chamava chiqueirinho, não sei. Tinha bichinho ali junto. Então, assim, você percebia que era um negócio familiar muito pequeno e tudo junto e misturado. Mas, na verdade, né,
eu estava vendo aquilo. Quem recebia comida talvez não visse, né? Mas você percebe que atrapalha, todo mundo conversando, um dando palpite no negócio, aí chega um amigo, começa a conversar também. Então, se não tiver disciplina, atrapalha sim. E quando a gente pensa nesse negócio com a participação familiar, como você disse, às vezes um ajuda a fazer alguma coisa no preparo de um alimento, ou até no caso de artesanato, a fechar uma embalagem. Como essa participação do núcleo familiar pode ou não agregar valor ao seu negócio? Eu acho que, antes de qualquer coisa, com atividades definidas para cada um. Quando você, olha, a sua parte é essa e essa, a minha é essa, você também consegue mitigar risco de discussão, de um se meter na área do outro. Também não é fácil, mas quando você consegue dividir qual é o meu papel e qual é o seu, você consegue diminuir problemas futuros. Isso é bastante, bastante importante. Parece que é uma coisa que só acontece em empresa grande, né? Como se fosse um desenho de funções. Não, se você desenhar a função de cada um numa empresa familiar pequena ou maior, não importa, você consegue trabalhar com menos risco de desavenças. Sim, quando a gente pensa também, o familiar, ele pode ser o seu parceiro, olha, ele tem um outro negócio, mas ele pode, vamos supor, ele faz bolo, e eu vou começar a fazer enfeite de bolo. Você pode também fazer essa parceria, é importante que um auxilie o outro nessa complementação de negócios? Sem dúvida, porque eu acho que os dois ganham, né? Numa parceria, os dois podem ganhar. Eu posso ganhar mais na medida em que eu possa mostrar a minha atividade já num bolo pronto, e o outro pode ganhar também uma renda extra, ele já tem um outro negócio, mas ele pode também ter uma renda extra, onde os dois ganham. Então pode sim. Agora, redes sociais, a gente sabe que hoje elas se tornaram grandes vitrines. Muita gente nem conhece pessoalmente o seu cliente, a sua cliente, mas ali acaba tendo uma relação, algo que torna-se, de certa forma, um pouco íntimo, porque você expõe todo o seu negócio ali e a pessoa também acaba depois se expondo quando começa a virar o seu cliente. Como conquistar, mesmo que o seu negócio seja em casa, talvez você não tenha esse espaço físico, mas como conquistar esse cliente? Olha, antes de mais nada, né, com bastante educação, não sendo invasivo, eu acho que também a humanização, né, quando você faz postagens mais humanizadas, né, com brincadeiras, falando um pouco do seu dia a dia, postando vídeo, por exemplo, do seu dia a dia, eu acho que você traz o seu cliente para perto, quase que para dentro da tua casa. E ele, quando ele se sente bastante íntimo do seu negócio, ele passa a ser não só um cliente fiel, mas ele passa a ser um defensor do seu negócio. Ou seja, não é só aquele que coloca a foto ou o vídeo do seu produto ou do seu serviço, tem outras coisas que agregam e o cliente ele está de olho nisso, então? Ele está. A gente chama isso de produção de conteúdo, né? No passado, você postava uma foto e estava ótimo, né? E aí começou-se a perceber o seguinte: quem vende serviço vai postar foto do que exatamente, né? Porque a pessoa vende serviço. Então, um videozinho daquele serviço sendo efetivado, da família, né? Da família daquela empresa, do cliente, depoimento do cliente satisfeito. Então, produzir conteúdo não é só postar foto. Produzir conteúdo é humanizar mesmo. Agora, quando você recebe um elogio ou uma crítica ao seu produto e serviço na internet, ou quando, isso porque vários empreendedores já nos falaram também, olha, quando a pessoa coloca na rede social dela e marca a gente, como utilizar essas ferramentas e como também driblar quando há algo negativo em relação a uma postagem que você fez? Olha, sempre, para driblar algo negativo, sempre
com muita educação. Sempre com muita educação. A gente vê por aí, não é todo mundo que é obrigado a gostar do nosso produto, do nosso serviço, e a gente tem que responder com profissionalismo e educação, sempre. Porque quando a gente responde ripidamente, com falta de educação, a gente já perde a razão, né? E para aproveitar, né, os elogios, tal, é repostar os elogios, fazer como se fosse uma foto dos elogios, sempre eu acho interessante algumas empresas pequenininhas que postam quando atingem um número X de seguidores. Isso vai fazer um estado de coisas positivas, sem ser invasivo, sem ser repetitivo, mas sempre postar alguma coisa muito bacana em relação a isso. Eu sigo algumas empresas bem pequenininhas, né? É muito interessante. Elas postam, quando, por exemplo, eu falo até de uma hamburgueria, a hamburgueria está cheia, eles vão lá fazer um filminho, olha que interessante, pessoal, caímos no gosto da clientela, todo mundo aqui feliz, trazem o cachorrinho, trazem as crianças, tal. Então, eles sempre aproveitam esse lado positivo e criam um conteúdo positivo. Daniela Crio, eu agradeço a sua participação. Olha, você que assiste pode ver que a gente teve momentos que o sinal da Daniela a tela fica um pouquinho menor, mas são coisas que acontecem na internet. Mesmo assim, a Daniela se disponibilizou, está aqui com a gente. Fica um convite para uma próxima oportunidade. E eu já vou deixar aqui, inclusive, os canais do Sebrae. A plataforma sebrae.com.br. Procure o Sebrae, a unidade física mais perto aí da sua casa, no seu município. E se você é de Campinas, a gente tem o Sebrae na Rua da Abolição, 881, no bairro Ponte Preta, e também uma unidade lá no Cepate Campinas, no centro da cidade, que é na Avenida Campos Sales, 427. Ambas as unidades funcionam até às 5 horas da tarde e aparece também aí o 0800 do Sebrae. Muito obrigada, Daniela. Eu que agradeço, contem comigo sempre que precisar. Olha, no próximo bloco a gente vai conhecer a história de uma empreendedora que inclusive trabalha com produtos personalizados, procura parcerias e olha, ela está crescendo e vai crescer cada dia mais. Só que antes, o Ser Empreendedor deixa aqui a dica de livros e filmes para você se inspirar no seu negócio, muitas histórias, muitos testemunhais de gente que começou pequeno e que hoje são grandes empreendedores. Até já! As dicas deste episódio começam em como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie escreveu o livro em 1936, mas mesmo depois das milhões de vendas, ele continua atual. Afinal, o networking representa algo que existe desde que o ser humano é ser humano. Neste livro, o autor apresenta estratégias comunicativas para conhecer novas pessoas, aprofundar relacionamentos e exercer melhor o papel de liderança. O ponto da virada, como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. Nele, Malcolm Gladwell mostra como entender fenômenos sociais de venda e popularização do consumo em massa. O livro mostra o que cria as epidemias e como funciona o pensamento coletivo no mercado. O momento decisivo em que essas novidades se alastram ou se acabam é o que o autor chama de o ponto da virada. O filme Barry é um dos grandes filmes para empreendedores se inspirarem em personalidades reais. Barry traz a trajetória de ninguém menos que Barack Obama. A obra conta como essa figura política lutou contra o racismo e suas diferenças culturais, enfrentando uma sociedade estagnada e trazendo mudanças significativas para o ambiente social, econômico e político. Além disso, a cinebiografia também aborda questões pessoais de Obama, como a forma como ele via a si mesmo e a sua visão empreendedora para se tornar um dos homens mais influentes do mercado corporativo.
So how does change happen? I believe in people creating change. Mom's from Kansas and my dad's from Kenya. You know what that makes you? No, sir, I don't. It makes you American. O Brasil registrou um número recorde de abertura de pequenos negócios no ano passado. Foram mais de 3,9 milhões de empreendimentos, um aumento de 19,8% em relação a 2020, quando foram criados 3 milhões e 300 mil micro e pequenas empresas. Os dados são de um levantamento feito pelo Sebrae, com base na Receita Federal. De acordo com a entidade, o aumento do número de novos empreendimentos no ano passado se deve à consolidação da figura jurídica do MEI e também à melhoria do ambiente de negócios no Brasil. Para 2022, o cenário ainda é de cautela, embora exista uma tendência de crescimento, em especial em alguns segmentos mais seriamente atingidos pela pandemia, como o turismo e a economia criativa. E é neste universo que entram os produtos personalizados ou customizados, porque cada vez mais as pessoas desejam produtos únicos que traduzam quem são e o momento que vivem. E neste segundo bloco do Ser Empreendedor, a gente veio até a casa da Gisele, em Hortolândia, no interior paulista, em que ela montou um ateliê no quarto. Ela, que é uma dos milhares de brasileiros que começaram a empreender ainda com emprego formal, e encontrou em produtos personalizados um nicho de mercado e agora começa a fazer sucesso. E é a Gisele que neste segundo bloco conta pra gente como foi decidir empreender e, em especial, trabalhar com produtos personalizados. Gisele, no começo, lá em 2019, o que aconteceu? O que você fazia que você falou, é hora de empreender? Eu era merendeira escolar, meio período, né? Ganhava 600 por mês, por trabalhar 5 horas. E eu iniciei no finalzinho de maio, que a minha filha ficou muito doente e eu precisava de pagar os remédios, porque eu tinha comprado no cartão, né? Porque não tinha o dinheiro. Comprei no cartão da minha mãe. E aí eu comecei a fazer, fiz caixinhas para o Dia dos Namorados, vendi 16. E elas foram feitas tudo à mão, no estilete e régua. Era caixinha o quê? De papel? Era, aí ela tinha uma cascatinha de foto, eram 5 fotos e 4 mensagens, e quando abria tinha 4 bombons. Mas como você teve essa ideia de fazer essa caixinha, esse tipo de caixinha? Como foi isso? Eu vi um vídeo na internet, achei interessante, o rapaz até liberava o arquivo gratuito, né? Para poder gerar vendas e tal. E então eu peguei esse arquivo e fiz para o meu namorado e postei. E aí, então, muitas pessoas pediram, 16 pessoas, né? E eu fiz, no Dia dos Namorados, eu consegui entregar todas. Na época, quanto custava cada caixinha? R$20 com 4 bombons. Vendeu 16, né? Ganhou, então, R$320. Isso, e era a conta certinha que eu tinha que pagar a mais. Então, eu ganhava 600, eu tinha que pagar 900. E aí eu consegui esse valor todo para poder quitar a dívida, né, que eu tinha feito para o próximo mês. A partir, então, dessas 16 caixinhas, o que você falou? Olha, é nisso que eu vou ter uma renda extra. Como foi, então, a partir daí, pensar em novos produtos, quais materiais você precisou adquirir?
Isso, aí eu tinha impressora, porque eu tinha feito no aniversário da minha filha algumas coisinhas, e aí eu falei, bom, meu pai faz bolo, né, e então Seu pai já empreendia. Isso, aí já é um meio de eu conseguir entrar por conta dos toppers de bolo, e aí eu comecei a fazer para ele e tal, e fui entrando no mercado, né, aí eu fui... Ele ia vender o bolo, já oferecia o topo de bolo. O topo de bolo. E então eu comecei, aí eu entrei nesse meio, comecei a entrar em grupos de ajuda. Inclusive eu tenho um grupo de 5 amigas, que é uma de cada canto do Brasil, e a gente se ajuda muito, são 3 anos que a gente está junto também. E então foi tendo essa ajuda mútua e tudo, e hoje está aí, faz 3 anos. Topo de bolo. Passou do topo de bolo, que outros produtos você foi vendo que tinha saída e que você foi colocando no seu leque? Caixinhas de aniversário, né? Que hoje em dia é tudo personalizado em festinha de criança, até mesmo de adulto. As caixinhas que põe o docinho, sacolinha. E no final do ano passado eu comecei com as agendas e planners personalizados também. E tudo isso você faz à mão? Você teve que comprar alguma máquina? Como foi isso? Tive que comprar a máquina de corte, né? Que é a Silhouette. O notebook que tem que ter e a impressora. Aí depois disso fui aderindo mais coisas, que é a furadora, a de espiral, que é aquela de molinha, do Aireô, eu ganhei também das minhas amigas, que uma comprou uma maior e ela falou, para você começar, então a gente vai te presentear. E elas me deram e eu tô aí aprendendo, cada dia fazendo uma coisa diferente. E tem bastante saída, né? Agenda, final de ano, o pessoal pede bastante. Mas aí é uma expansão. A gente vai entrando nesse meio, a gente vai aderindo cursos, a gente compra, a gente Continua estudando, então. A gente quer fazer tudo, né? Assim, e é tudo manual. Até então a Gi continuou com o trabalho de merendeira, era uma renda extra. Em que momento que você falou, olha, é hora de abrir uma MEI, é hora de me profissionalizar cada vez mais? Em fevereiro, né, no mês passado, eu pedi as contas na empresa que eu trabalhava, porque nós éramos intermitentes e nós ficamos 2 meses sem trabalhar. Se a gente não trabalha, a gente não ganha. E então eu me virei, né? E eu falei, bom... Aí você se dedicou mais ao seu negócio. Isso, me dediquei, rede social, postagem, o que eu tô produzindo, né? Que a gente vira meio blogueira também, né? E aí eu fiz e consegui esses 2 meses sobreviver, né? E aí eu falei, por que não? Né? Então eu abri o MEI, em fevereiro eu acho que eu fui para frente uns 2 anos, assim, porque eu abri o MEI, eu pedi o desligamento da empresa e tô aqui, consegui, 1 mês já foi vencido, né? E agora a gente vai seguindo, conforme as datas comemorativas também, Páscoa, Dia das Mães. Você tem que estar muito antenada com tudo. A gente está sempre atento a tudo. E agora, no começo desse ano, eu mesma criei um planner, um miolo de planner, né? Eu tive um pedido, eu falei, cada pedido é um desafio, né? E eu consegui fazer, então já é uma evolução a mais, né? Pra gente que tá aí nesse meio. Cada coisa pequena que seja é uma evolução enorme pra gente. Quando chega uma outra empreendedora, até porque você falou das 5 amigas, eu queria que você falasse do papel dessas pessoas e de outras que foram se tornando parceiras na sua rede. Então, eu tenho essas 5 amigas, uma é de Brasília, outra é do Paraná, uma é de São Paulo, a outra é de Limeira e eu, né? Então, nunca se encontraram pessoalmente? Aí, só tem uma que é minha amiga desde escola, que a gente sempre se encontra, que eu vou para lá porque nossas filhas são amigas, mas a gente não se encontrou ainda. Isso, nós troca presente cada ano, junta 4 e presentei a outra. É muito bacana, a gente tem muita coisa assim, a gente faz amigo secreto, né? E aqui em Hortolândia eu também tenho parceiras, né? Tenho a Tati, da Dona Biju, eu tenho a Rapunzel Atelier, que ela faz laços. Então eu tenho uma série
de parceiras aqui. O meu pai, que é o meu primeiro parceiro, né? Sim. Porque ele me ajudou a crescer. E a minha mãe trabalha fora e eu com ele trabalhamos aqui. Mas assim, o apoio é mútuo. Quando eu tenho muita coisa, eles me ajudam, nem que for para fazer um furo num bloco, sabe? Ajudam e muito, né? Enquanto eu trabalhava também, ele ficava com a minha filha para mim. Então foi uma ajuda muito, assim, foi e ainda é, né? Quando você se propôs a fazer novos produtos, você falou da agenda, do planner, de uma etiqueta, uma tag para, por exemplo, uma marca. Como que foi surgindo esses pedidos? Você até falou que acabou virando um pouco blogueirinha. É. Você posta uma coisa, aí a sua própria rede vai disseminando. Como que funciona esse processo? Isso, assim, eu tenho as minhas parceiras que virou, mexeu, eu mando um mimo para elas, porque elas também já estão nesse meio um pouco mais tempo. Então eu mando uma coisa, uma outra para uma coisinha para outra. Aí ela posta, entendeu? Aí muita gente me procura. Esses dias mesmo eu fiz uma agenda do BTS, né? Que as meninas são enlouquecidas neles. E muita gente me chamou. Eu quero para minha filha. Quanto é? Minha filha ama. Então, são essas coisas que a gente tem que estar sempre sabendo qual é a atualidade, né? Porque senão... E quando você fala dessa atualidade, o que você usa? Usa as redes sociais? Ver o que o pessoal tá conversando, tudo isso? Como que é se atualizar? É a rede social em si, né? Igual eu tenho uma filha de 7 anos, então a gente já, através dela, já imagina muita coisa, pelo que ela assiste. Adolescentes, né? Nesse meio de conversa, eu tenho primos adolescentes, então a gente tá meio que sempre sabendo. Uma fala, você tem tal tema? Nunca vi, mas vou pesquisar para poder saber e como fazer. Que é o personalizar mesmo, né? Eu gosto de fazer a pessoa se sentir única, que foi feito para ela, né? Por mais que seja um tema igual, por exemplo, é uma patrulha canina, mas aquela foi feita para aquela criança, né? Você não faz várias da mesma, por exemplo? Não, eu faço o que a pessoa pede. Igual eu falo assim, você tem modelo? Eu falo, eu personalizo. Qual maneira você quer? Aí a pessoa fala, eu queria assim, assim, assim. Tem como? Eu falei, tem, nós vamos trabalhar. Eu vou te mostrando como tá ficando e você me fala se gosta, se precisa mudar algo e tal. E aí a gente consegue junto, eu e a cliente consegue junto montar e chegar naquilo que ela queria. E essa cliente, ela acaba sendo também a sua, de certa forma, propaganda, porque ela acaba passando para outras pessoas? Sim, porque ela recebe, aí quando ela abre, ela fala, nossa, é muito mais do que eu imaginei. Eu pensei uma coisa e está muito melhor. Então, aí elas postam, falando, me marcam no Instagram, né? E essa rede vai aumentando. Tenho as fixas que estão comigo desde o começo até. Eu falo assim, vocês pegar uma coisa de quando eu comecei e de agora, a diferença é gigante, né? Mas elas estão comigo desde quando eu iniciei, lá em 2019. Tenho muitas. Em 2019 você começou fazendo um primeiro ganho de R$320 para pagar uma conta. Hoje, quanto você consegue fazer com esse trabalho? Olha, hoje eu consigo ganhar mais ou menos até mais do que eu ganhava na cozinha, né? Que é para mais de 1.600. É mais de R$1.600. E onde você pretende chegar, Gi? Olha, eu pretendo abrir uma gráfica, né? Eu pretendo ter o meu lugarzinho de loja para mim poder abrir, poder trabalhar e mostrar ainda mais o meu trabalho, né? Porque eu sempre quis mesmo, é uma coisa que eu me encontrei, né? Por mais trabalhoso que seja, tem dia que a gente não tá afim, mas precisa acabar aquele trabalho. A gente põe um louvor para ouvir, a gente põe uma música agitada, depende se tá com sono. E aí a gente vai e produz e sai assim, a gratidão da gente é o cliente falar, nossa, ficou maravilhoso, ficou muito melhor do que eu imaginei.
E hoje você produz, você falou até de ter um espaço próprio. Hoje você produz num quartinho aqui da sua casa. Isso, num quartinho da minha casa, que era do meu irmão, né? Ele casou e deixou o quarto, então a gente montou lá. Meu pai fez as prateleiras para mim, desmontou uma mesinha de escritório e fez as partes para mim colocar minhas coisas. E aí a gente tá lá. Até em 3 anos estamos lá, naquele quartinho. O que você diria para quem está assistindo e está começando assim como você começou lá atrás? Olha, tem um emprego fixo, começa a fazer algo para empreender e você teve que amadurecer até chegar nessa decisão de deixar esse emprego fixo para se dedicar. O que você diria? Olha, eu diria para não desistir, né? Se você quer e tem um sonho, para persistir, porque na hora certa Deus fala com a gente, né? Eu fiquei por 3 anos trabalhando, ia para a escola, chegava lá 6h30, 6:50, saía 4h50, chegava aqui, aí tinha rotina, tinha fono da minha filha, balé, e tinha rotina, e ainda eu tinha trabalho a fazer. Fazia à noite? Fazia à noite. E teve vezes de eu acordar, tipo, 3h30, para me adiantar um trabalho antes de eu ir para o trabalho, né? Então, a luta é grande, não, nada é fácil, porque o que vem fácil se vai fácil, mas não desistir, porque é muito importante, se a gente quer, a gente precisa persistir, que a gente consegue, Deus fala com a gente e mostra a hora certa de desligar de uma empresa e ser a sua empresa. Muitos desafios para ser a sua empresa. Muitos, não é fácil. E como você vai alcançar esse sonho? Você já estudou, já foi atrás de ver como que você consegue fazer esse planejamento? Eu tô indo atrás, né, sabendo como, tentando, assim, ser mais ainda conhecida, né, porque essa entrada de mercado também é bem difícil, porque muitas pessoas hoje em dia empreendem, né, por conta da pandemia e tudo, né, que aconteceu, mas a gente vai estudando, vai vendo uma maneira para poder, guarda um dinheiro ou faz assim, trabalha bastante para poder conseguir aquela graça, né? Muito sucesso para você e a gente espera então poder conversar novamente numa outra oportunidade, quem sabe na sua gráfica, né? Né? E o Ser Empreendedor fica por aqui. A gente lembra que você acompanha o nosso programa sempre na TV Câmara Campinas nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e também a nossa playlist no youtube.com/TV Câmara Campinas, em que a gente traz histórias inspiradoras, várias entrevistas, dicas de especialistas. Então, fique com a gente e até um próximo Ser Empreendedor.